Mais um tema especial e nós vamos estudar sobre a importância da fidelidade a Deus, né? Então, esse é o tema super relevante e eu digo que é difícil de falar sobre ele hoje em dia, né, pastor? Falar sobre esse tema hoje em dia é muito difícil. Vocês vão entender no decorrer do tema, tá? Por quê? Eu sempre acho desafiador quando eu tenho que dar esse estudo, ainda bem que não é eu. Porque hoje em dia falar desse tema é complicado. Mas tá, vocês vão entender por quê, tá bom? Então, vamos orar a Deus, então pedir a instrução dele neste momento. Te pedimos, bom Deus, que esteja conosco mais uma vez neste estudo. A nossa gratidão, porque nós temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra nesse dia. E estamos quase concluindo essa jornada, como o pastor falou. Por isso nós precisamos cada vez mais de Teu entendimento. Abre, Senhor, as nossas mentes para que nós possamos compreender o verdadeiro significado do tema desta noite e que a fidelidade a Ti seja algo que reine no nosso ser. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. O Rogério falou que o tema era difícil. Deixa eu silenciar o meu celular aqui, senão daqui a pouco começa a tocar. Mas o tema, na verdade, é um tema importante, de extrema importância, né? Muito importante. Deixa eu minimizar aqui para tentar. Ok. Beleza. Então, né, o tema hoje, como nós falamos, é muito importante. Nós iremos falar sobre a nossa fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. O que envolve a fidelidade? A gente já viu que Deus ele é fiel a nós, né? Ele tem sido fiel, enviou o seu Filho, e Ele espera de nós uma resposta, uma entrega. E essa entrega se dá em vários âmbitos de nossa vida, né? No cuidado com a nossa saúde, o nosso corpo. Deus quer que a gente entregue a Ele o nosso corpo para ser usado para Ele. Deus quer que a gente entregue a Ele o nosso tempo. Deus quer também o nosso tempo, no entanto que Ele pede um dia, nós já estudamos, que é o sábado, para nós dedicarmos a Ele. Ele nos dá 6 dias para trabalharmos, mas um dia pertence a Ele. Deus quer os nossos talentos. Ele quer que a gente não apenas use os nossos talentos para ganhar dinheiro, para trabalhar, para construir, para crescer, mas Ele também deseja, Ele espera que a gente use esses talentos para pregar o Evangelho, para fazer as coisas espirituais. Todos nós recebemos um talento para usarmos também para Deus, ou melhor, primariamente ou primeiramente para Deus. E hoje nós vamos falar de uma outra área que também Deus espera não apenas participar, mas Ele espera ser Senhor também dos nossos recursos materiais. E quando eu falo de recursos materiais, é exatamente isso mesmo, é dinheiro. E porque o Rogério falou, né, pastor, o tema é complicado. Porque hoje em dia, quando você fala em dinheiro, em qualquer esfera, né, você já fica com um pé atrás. Quando qualquer pessoa vem falar de dinheiro, porque nós vimos na prática muita desonestidade, muita corrupção, e é triste, né? A gente liga a televisão um dia, vê alguém botando dinheiro, escondendo dinheiro, né, dentro da roupa, como aconteceu essa semana, e a gente não acredita mais em ninguém. Mas hoje nós não vamos estudar o que a igreja ou o que o pastor fala sobre o dinheiro. Não. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada o que Deus fala sobre o dinheiro e como Ele espera que a gente administre o dinheiro que Ele nos dá, como Ele espera que a gente utilize o dinheiro, que a gente ajude ao próximo e que a gente seja também fiel a Ele. Será que Deus pede algo de nós? Muito interessante, não é? Qualquer pergunta que vocês tiverem, Rogerinho está ali
mandem para ele, porque hoje nós vamos trocando ideias aqui, tá bom? Vamos para o primeiro princípio bíblico, que está lá no livro de João, capítulo 4, versículo 9 a 10. Diz assim: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho único ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Então, a primeira pergunta que nós estamos fazendo hoje é: como é que Deus manifesta o seu amor por nós? Qual que você acha que foi o maior ato de Deus, o maior ato de amor de Deus? Com certeza foi entregar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, por nós. Ou seja, ele deu tudo que ele tinha. Ele deu tudo de mais precioso que ele podia dar por você, porque ele nos ama. Isso é um princípio. Segunda coisa que nós precisamos entender no estudo de hoje. O que Deus faz pelos seus filhos? O que Deus faz? Além de nos salvar, o que mais ele faz? Deuteronômios, capítulo 8, versículo 17 e 18. Diz assim: E digas no teu coração, na verdade, e não digas, né, no teu coração. Está errado ali o texto. A minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que ele é o que dá forças para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. O que nós estamos lendo nesse texto? Lá no Antigo Testamento, Deus falou para o seu povo. Ele diz o seguinte: olha, não digas no teu coração, com a minha força, com o meu trabalho, com o meu suor, eu adquiri essas coisas. Deus não quer que você e eu, cristãos, tenhamos isso em mente, que tudo que nós temos é porque nós fizemos. E tem muita gente que pensa assim: não, tudo que eu tenho, é pelos meus méritos. Agora, Deus, ele diz o seguinte: não é assim. Porque o meu Deus é que me deu a força, como diz o texto, para adquirir as riquezas, os bens. Se Deus não nos desse saúde, se Deus não nos desse vida, se Deus não abrisse as possibilidades, nós não teríamos o sustento. Se Ele mesmo não estivesse aqui, nós não teríamos sustento. Então, esse é outro ponto. O que Deus faz por nós? É Ele quem dá meios para nós alcançarmos os bens materiais que são necessários para todos nós, não é? Nós precisamos de dinheiro nessa terra, né? O dinheiro só não pode nos corromper, né? Mas ter dinheiro não é pecado. Nós precisamos entender isso nessa noite. Ter dinheiro não é pecado. O pecado é quando o dinheiro nos tem. O dinheiro nos tem. Porque a Bíblia fala que Deus nos dá forças, Deus nos dá meios para nós conquistarmos riquezas ou conquistarmos os bens materiais. Lembre-se disso então. Tudo que você tem, tudo que eu tenho é um presente de Deus. Agora, a outra pergunta é a seguinte: por que razão Deus tem direito sobre nós e também os nossos bens? Por que, pastor, que Deus tem direito? Olha o que diz a Bíblia, Salmos 24, versículo 1. A Bíblia diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Então, queridos, é um engano a gente pensar que as coisas, que o mundo nos pertence. O mundo pertence a quem o criou. Ora, se alguém cria algo, ele é o dono. Quem que é o dono desse mundo? O dono desse mundo é o Senhor, segundo Salmos 24, versículo 1. O mundo e tudo o que nele contém. E nesse tudo entra o que também? A nossa vida. Nem a minha vida me pertence. Você já parou para pensar? Nem a sua vida te pertence. Você está aqui porque Deus quer que você esteja aqui. E esse é um princípio que a gente precisa entender, que tudo pertence a Deus. Olha outro texto. No livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8, Deus fala o seguinte através do profeta. Olha só, Ageu, capítulo 2, versículo 8, diz assim: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Então, o dinheiro que
você tem as barras de ouro que você tem guardado dentro da sua casa, elas pertencem a Deus. Tudo nesse mundo pertence a Deus. Deus, ele nos tem, sabe como o quê? Como mordomos. No Novo Testamento, Jesus Cristo, ele fala algumas vezes parábolas que usa a figura do mordomo ou do servo que administra as coisas do seu Senhor. A parábola dos talentos, por exemplo. Jesus conta a parábola dos talentos, falando que o seu Senhor viajou e deixou ali 3 servos para cuidar. Cada um recebeu uma quantia e eles deveriam cuidar. Esta parábola estava se referindo a Jesus, estava se referindo à volta de Jesus. Jesus nos deixou aqui nesse mundo com talentos dos quais nós devemos o quê? Cuidar como mordomos. Os nossos filhos que Deus nos dá não pertencem a nós, pertencem a Deus. Nós temos que cuidar dos nossos filhos pensando que um dia nós teremos que o quê? Apresentá-los de volta a Deus. E da mesma forma na nossa vida financeira. Todos os bens materiais que Deus nos dá possibilidade de ter, nós não podemos gastar ao nosso bel prazer, a nossa mera vontade. Nós temos que perguntar se estamos cuidando de acordo com a vontade de Deus, os recursos que Ele nos dá. Assim como a saúde, que nós vimos na semana passada. Não é? A saúde também, o nosso corpo não nos pertence. Ele foi comprado por sangue, de Cristo Jesus. Então, nós vamos ter que dar contas um dia por tudo que fizemos através do corpo e como tratamos esse corpo que Deus nos dá. E não é diferente também com os bens materiais. Essa primeira parte está sendo para a gente entender uma coisa. Que quando a gente fala em dinheiro, na visão espiritual, nós precisamos entender este princípio, que Deus, ele é o Senhor de tudo. E nós somos mordomos dele. Deus é quem nos dá forças. E aí que nós vamos agora fazer uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: pastor, tudo é de Deus, ok. Mas a Bíblia fala em algo, em alguma parte que eu tenho que devolver para Deus? Será que a Bíblia fala que eu preciso devolver algo para Deus? Quanto dos nossos recursos pertencem a Deus ou nós devemos devolver a Deus segundo as Escrituras Sagradas? Vamos ver esse princípio? Vamos ver, está em Levítico, capítulo 27, versículo 30, que diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Perceba, a Bíblia traz uma forma didática que Deus instituiu, uma cerimônia didática que Deus instituiu lá no início da terra e durante o período do Antigo Testamento era praticado pelo povo de Deus. Qual era esse princípio? O princípio de devolver a 10ª parte de todas as coisas que eram conseguidas, conquistadas pelo seu povo. A 10ª parte. E essa 10ª parte, um dízimo, ele tinha uma função. Vimos então na Bíblia, agora no livro de Levíticos, a orientação de Deus, e dizendo que todos os dízimos deveriam ser trazidos até a casa do Senhor, que serão consagrados ao Senhor, separados para o Senhor. E onde deveriam ser levados, então, esses dízimos no Antigo Testamento? Vamos ver? Vamos agora abrir a nossa Bíblia no livro de Malaquias. Qual o destino na Bíblia dos dízimos? E para que ele deve ser usado? Vamos abrir? Malaquias 3:10 diz assim: tragam ou trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Olhe só, que aliança Deus fez com o seu povo. Ele diz o seguinte: olha, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, para que servem os dízimos? Para que servem os dízimos que Deus instituiu no Antigo Testamento, que pedia para o povo,
para onde eram levados. Deixa eu minimizar um pouquinho aqui a minha tela, que eu não consigo enxergar vocês. Se alguém quiser aparecer agora para comentar, nós vamos comentar. Tá? Os dízimos eram levados naquela época até o templo. Lá no templo, os dízimos eles serviam para o mantimento da casa do Senhor. O que isso significa? Vamos entender um pouquinho. Quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, através de Moisés, vocês lembram? Deus tirou o povo do Egito através de Moisés, e eles andaram durante 40 anos aonde? Na Terra Prometida. Vocês estão me escutando? Estão, né? Ah, legal. Durante 40 anos estavam lá. Quando eles adentraram em Canaã, na Terra Prometida, Deus, então, começou a dar orientação para Moisés de como deveria ser o quê? Dividido a terra. De como deveria ser dividida a terra. Cada tribo, né, que eram as tribos dos 12 filhos de Jacó, começou a receber uma parte da terra, como herança. Através daquela terra, eles iriam plantar, eles iriam arranjar o seu sustento, e aí por diante. Todos, cada um foram recebendo. Quando chegou em uma das tribos, a tribo de Levi, os levitas, Deus disse o seguinte: vocês não vão receber nenhuma terra, vocês não vão receber herança. Vocês vão ser separados para mim. E eu quero utilizar vocês para que vocês cuidem de uma coisa muito importante. Quero que vocês cuidem da vida espiritual, dos trabalhos espirituais para o meu povo. Aquele povo foi separado para ministrar no santuário, ministrar as atividades espirituais, as cerimônias espirituais. Então aquele povo ele não tinha o quê? Não tinha herança. Não era um povo que ganhava algo do plantio da sua terra, porque a vida dos levitas era dedicada ao quê? Ao trabalho espiritual. Ao trabalho espiritual. Como esses levitas, eles viviam, então, se eles não tinham outro trabalho? Todas as outras tribos que trabalhavam, tinham os seus ganhos, traziam o seu dízimo à casa onde? A casa do tesouro. E ali, estes dízimos, eles serviam justamente para quê? Para que mantivesse o trabalho, para que aqueles homens pudessem comer, se alimentar e continuar todas as cerimônias que aconteciam espirituais, para que o povo continuasse o quê? Conectado com Deus. Em outras palavras também, os dízimos eles eram usados para a pregação da palavra de Deus, para a pregação do evangelho. E hoje, a pergunta que nós colocamos aqui, com o mesmo princípio bíblico, para que deve ser utilizado o dízimo hoje, pastor? Quando eu levo o meu dízimo até a igreja, para que deve ser utilizado? Deve ser utilizado para a pregação do evangelho, para o mantimento da casa do Senhor. E aí vocês vão mandando as perguntas, viu? Mas eu vou fazendo as perguntas. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Pastor, quanto que é o dízimo? Talvez alguém diga, pastor, o que é o dízimo? Né? A palavra dízimo vem, né, de décima parte. Deus, ele instituiu de forma, eu sempre digo pedagógica, né, o dízimo, para que todos nós possamos participar desta ação de fidelidade. E como que isso funciona? Se eu ganho R$10, eu trabalho durante o mês, ganho R$10. Eu olho para aqueles R$10 e digo, Senhor, muito obrigado. Eu reconheço que o Senhor é o meu mantenedor. Então agora, eu vou devolver ao Senhor a 10ª parte. Quanto que é a 10ª parte de R$10? Vocês sabem, né? R$1. Então eu ganhei R$10, eu vou até a igreja e devolvo, digo assim, está aqui, Senhor. E através daquele R$1, Deus usa aquele R$1 para levar a mensagem, para que a mensagem seja levada a outras pessoas. Agora, se eu ganho R$100, quanto que é a 10ª parte de R$100? A 10ª parte é R$10. Então, eu também tenho a oportunidade de ser fiel, levando como forma de reconhecimento o que o Senhor tem dado para mim, aqueles R$10. Agora, se eu ganho R$1.000, eu tenho a oportunidade de levar R$100 como dízimo do meu Senhor. Se eu ganho R$10.000, assim por diante, né? Daí vai.
E olhe que coisa maravilhosa, queridos. Deus é dono de tudo, não é? Ele podia ter pedido a metade. Deus podia ter dito o seguinte, olha, metade de tudo que eu te der, você vai me devolver. Mas talvez algumas pessoas iam dizer assim, puxa vida, mas eu dou a metade, eu passo necessidade, né? Porque o que eu ganho é muito pouco, então a metade é muito. Alguns iam passar necessidade, né? Alguns não iam sentir. Então Deus, na sua sabedoria, criou uma forma em que não importa o quanto nós ganhemos, o quanto seja a nossa renda, todos, desde aquele que ganha o mínimo até aquele que ganha muito, pode ser fiel. E o que Deus espera de nós, escute o que eu estou dizendo, não é quantidade. Deus não está preocupado, né, se você devolve na igreja um dízimo de R$1 milhão. Você lembra, no Novo Testamento tem uma história da viúva pobre. E aquela viúva, ela levou uma moedinha. Havia fariseus ali, gente importante, jogando sacos de dinheiro de Jesus. E Jesus chamou então os seus discípulos e disse, vocês estão vendo? Esta mulher que deu uma moeda, ela deu mais do que todos os outros. Porque para Deus, queridos, não é quantidade. Eu digo, Deus não precisa do nosso dinheiro. Você acha que Deus precisa? Tudo é dele. Tudo é dele. Mas por nos amar e por saber que o dinheiro, ele é a raiz de todos os males, Deus diz o seguinte, eu vou instituir uma forma de que o meu povo nunca se esqueça que eu sou o seu mantenedor. Então ele diz, olha, você vai ficar com 9 partes. 9 partes. Eu quero apenas a 10ª parte. E quando a gente vai para a igreja, a gente leva aquele dízimo, não dizendo assim, eu estou pagando o dízimo. Não. Eu estou indo na igreja, estou dizendo, Senhor, está aqui, eu estou te devolvendo uma pequena parte. E o texto que nós lemos, preste atenção, ele diz o seguinte, que e provai-me nisto, o livro de Malaquias diz, provai-me nisto, se eu não vos encher de bênçãos. Sabe? Quando a gente é fiel a Deus, quando a gente reconhece a Deus, e a gente entende que o dinheiro que a gente tem, todo é dele, é de Deus, né? Mas Deus nos dá a maior parte para a gente administrar, e a gente tem isso, a gente primeiro que vai usar o dinheiro para a forma correta. A gente não vai usar dinheiro para prejudicar as pessoas, a gente vai ajudar as pessoas com aquela parte. E Deus olha para nós e diz o seguinte, olha, você é uma bênção. Você não é orgulhoso, você não é avarento, você não ama o dinheiro. Se você tiver dinheiro, você não vai se corromper. Então, eu vou te dar mais, porque o dinheiro vai ser bênção na tua mão. Nossa, isso é algo profundo, né? Então, quando eu retenho para mim os dízimos, quando eu sou orgulhoso, né, egoísta, me perdoem, e eu retenho, e eu sempre pergunto, onde é que cabe mais? Uma mão fechada ou numa mão aberta? Com certeza numa mão aberta. Quando eu não sou apegado às riquezas, Deus diz, você está pronto para receber mais. Mas detalhe, eu não devolvo o meu dízimo para receber dinheiro de Deus. E aqui que está a diferença da teologia bíblica da teologia da prosperidade. Porque talvez você já foi em igrejas. Agora a gente começa a entrar aqui, Rogério. Quero que tu me ajude nesta polêmica do dízimo. Porque muita gente diz assim, pastor, dízimo é para dar dinheiro para pastor, né? E eu sou pastor, e às vezes eu vou em algum lugar e tem pessoas que não conhecem a igreja adventista, e tem gente que tem preconceito, diz, você é pastor, né? Você é pastor, você está pegando dinheiro. Mas nós temos que entender o seguinte, a teologia bíblica sobre o dízimo, ela existe, mas não tem nada a ver com a teologia da prosperidade que a gente vê em grande parte das igrejas, que diz o seguinte, você quer mais? Então você tem que dar. Nós vamos fazer uma campanha aqui, a campanha dos desempregados. Traga R$1.000 aqui no altar. Traga R$200 aqui no altar. Deus vai te abençoar. Prove a Deus. E às vezes pessoas que não têm dinheiro, não têm de onde tirar, vão lá, pegam o que não tem, vendem casa, vendem carro, vendem moto e na sinceridade do seu coração vão lá e entregam. Mas nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia diz no livro de 2 Pedro que haveriam, antes da volta de Jesus,
homens, falsos profetas, que fariam comércio de vós. Então, o que nós vemos hoje, né? E a gente fica até constrangido, né? Às vezes eu ligo a televisão, vou passando e paro em algum canal, e eu vejo ali, fico constrangido, né? Da forma com que se fala, né? Para as pessoas doarem. É claro, né? Nós devemos doar, podemos doar, devemos ser fiéis nos dízimos, mas porque Deus nos deu. Nunca dar para Deus nos dar. Se eu estou fazendo isso, eu estou querendo negociar, barganhar com Deus. E não é desta forma. Rogério, a hora que tu quiser falar alguma coisa aqui, porque hoje não tem muito uma ordem, viu? A gente vai conversando aqui, né? Sim, sim, sim. Não, eu já tinha deixado pronto o texto aqui, que eu acabaste de citar, né? Mas esse texto ele é muito forte, né? Se a gente for ver aqui, está lá em 2 Pedro, né, capítulo 2, a gente leu os 3 primeiros versículos ali, me permite ler aqui, né, para a gente ver Deus falando mesmo, né, através ali de Pedro, né, falando assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Né? Então, aquilo que se planta, se colhe, né? E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E aí é o verso que o pastor citou. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Olha como é forte o texto, né? O texto bíblico falando sobre isso, sobre o juízo de Deus que virá. E isso só reforça aquilo que nós já falamos em estudos passados. Assim, por que hoje existem mais de 40 mil placas de igrejas diferentes no mundo, né? Uma boa parte disso. E eu já vi brincando, colega de trabalho, às vezes eles brincam com a gente que é cristão, né? E eles, irmãozinho, quem sabe, vamos abrir uma igreja para a gente ganhar dinheiro. Sabe? A gente vê as pessoas brincando com isso. E não é à toa que a gente vê esse monte de igreja, muitas a gente sabe que tem pessoas muito sinceras, fiéis lá dentro, a gente sabe disso, né? Mas a gente pode ver que muitas realmente são comércio, né? Então está sendo feito comércio do povo e um meio de ganhar dinheiro de uma certa forma fácil, com a ingenuidade das pessoas, né? E com a sinceridade das pessoas, na verdade, né? Buscando isso, mas a justiça de Deus, ela não tarda e ela virá no devido tempo. Exatamente. Muito bem. Mas então, nesse primeiro momento, nós entendemos que o assunto do dízimo, ele é um assunto espiritual, ele é um assunto bíblico, ele é real, que existe na palavra de Deus. E ele é importante porque Deus sabe que onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Ali, e por isso que Deus deixa essa forma didática do dízimo, para que a gente aprenda que Ele é o nosso mantenedor, nunca se esqueça disso, e que através dessa devolução desse dinheiro, Deus se utilize para pregar a sua mensagem. Olha só que coisa interessante, que nós lemos antes, né? Nós falamos, mas no livro de Números, capítulo 18, versículo 21, diz assim: Eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Então, só para a gente confirmar o que eu havia dito, né? Os dízimos, eles eram encaminhados para o templo, para o santuário, e ali era para mantimento das pessoas que trabalhavam no templo, de todas as coisas que eram ministradas no templo, ok? E o Novo Testamento, olha só que interessante. O Novo Testamento, lá no Novo Testamento, Paulo, porque alguém pode dizer assim, pastor, esta ideia de manter a pregação do Evangelho por dízimos e ofertas é algo lá do Antigo Testamento. Pode ser que alguém diga assim. Mas o apóstolo Paulo, ele trouxe um texto, ele traz um texto a nós, para nós entendermos como Deus espera que as pessoas que trabalham no Evangelho, na pregação do Evangelho,
se mantenham. Olha só que coisa interessante. 1 Coríntios 9, 14. Diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, é ordem de Deus, é orientação de Deus, que os homens que ele escolhe para serem os seus pastores, para serem os seus ministros, que eles vivam do quê? Vivam do Evangelho. Por que isso? Pare para pensar um pouco comigo. Porque quando uma pessoa está trabalhando para Deus, na obra de Deus, na causa de Deus, ela não pode se envolver com coisas deste mundo. Ela não pode ficar pensando em multiplicar os seus bens, multiplicar, né, vendas de carro, vendas de terreno, né, e assim por diante. Ela precisa ter o quê? O coração no céu. O que ela precisa é o quê? Se manter. Deus precisa manter esta pessoa. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, que talvez não conhecem a Igreja Adventista, né, porque toda a dúvida que vocês tiverem, quiserem perguntar aqui, vocês podem perguntar. Mas eu queria compartilhar com vocês. E é uma das coisas que me dá muito orgulho, se é que existe orgulho santo, né, de poder pertencer à Igreja Adventista. Porque o sistema de manutenção pastoral na Igreja Adventista é um sistema fundado, baseado na Bíblia Sagrada. Na Igreja Adventista, o pastor, ele é assalariado. Ele recebe um salário. Ele tem o seu salário. O pastor na Igreja Adventista, ele não ganha de acordo com o tamanho da sua igreja. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Guaíba, nós temos 7 igrejas adventistas. Dessas 7 igrejas adventistas, eu sou o pastor dessas 7 igrejas. Nós somos mais de 600 membros na Igreja Adventista aqui em Guaíba. Pois bem, existem igrejas que são chamadas igrejas congregacionalistas. Quem administra essa igreja, ou os recursos dessa igreja, os dízimos, ofertas, são geralmente os pastores que estão ali. Eles recebem, eles calculam, eles veem quanto, né, tem, e eles direcionam onde vai ser usado aquele valor. Na Igreja Adventista não funciona dessa forma. O pastor na Igreja Adventista, ele não movimenta, ele não recebe dízimos e ofertas. Todos os dízimos são destinados até o tesoureiro da igreja, que é um voluntário, e este voluntário, ele envia estes dízimos para onde? Para a Associação Sul-Rio-Grandense da Igreja Adventista, que é aqui em Porto Alegre, na Zona Sul, e ali na associação é feito o pagamento de todos os funcionários, pastores. E uma coisa que eu queria dizer para vocês, na Igreja Adventista, todo pastor, independente do pastor, na América do Sul principalmente, recebe o mesmo salário. Você já viu a Novo Tempo, de repente, né? Você já ligou lá na Novo Tempo, viu o pastor Luiz Gonçalves, né? Muito famoso. Ou, de repente, aí o pastor, deixa eu pensar num pastor conhecido, Rodrigo Silva, que faz o programa Evidências, né? O pastor Rodrigo Silva tem ali nas suas redes sociais mais de 200 mil seguidores. Vocês já imaginaram, né? Muito conhecido. Agora, deixa eu dizer uma curiosidade para vocês. Todo pastor na Igreja Adventista, ele recebe o mesmo salário. Pastor Bulhon, pastor Luiz Gonçalves, todos os pastores da Novo Tempo, né? Existe um teto de salário para todos esses pastores. E independente de quantos membros tem, eu posso ter 1 milhão de membros. Agora, por que isso? Vocês já imaginaram? Se eu sou um pastor que tem 1.000 membros, eu administro 1.000 pessoas, essa igreja vai ser uma igreja muito rica, na verdade? Agora, se eu sou um pastor numa cidadezinha muito simples, muito pobre, tem ali poucas pessoas, de repente vai estar o quê? Até passando fome. Então a igreja, com muita sabedoria, ela entende o quê? Que o pastor, ele precisa ter tranquilidade para trabalhar. Então nós vamos cuidar dele. Ele vai receber o salário dele, mas ele não poderá o quê? Ter um trabalho secundário. Então na Igreja Adventista, todos os pastores, eles não são pastores e políticos, eles não são pastores e advogados, eles não são pastores e não.
pastor na igreja adventista, assim como os levitas, lá no Antigo Testamento, ele tem dedicação exclusiva. Então, eu coloco aí esses detalhes, né, para vocês entenderem como funciona na igreja adventista. E eu fico muito contente por poder participar de uma igreja que tem uma visão bíblica, né, coerente com a palavra de Deus, né, para que nós, pastores, podemos estar focados na pregação do Evangelho. Não sei se o Rogério quer falar alguma coisa. Não? Alguém tem alguma pergunta, gente? Manda para o Rogério aí, viu? Tá? Então, nós vamos seguindo. Podemos seguir? Vamos seguindo, então. Podemos estar roubando Deus? Olha que pergunta, hein? Será que eu posso roubar a Deus? Malaquias 3, versículo 8, diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Eu posso sim estar sendo desonesto com Deus, quando eu retenho aquela parte que ele me diz: filho, devolve para mim. Devolve para mim. Eu posso estar roubando a Deus. Isso é muito interessante. É para a gente, talvez, que não tem prática, que não tem esse costume, pensar, será que realmente eu não estou precisando devolver algo que não me pertence, porque está na Bíblia Sagrada? É muito, muito interessante isso. Bom, mas nós vamos seguindo. O que Deus deseja ser para os seus filhos? Olha que texto. Isaías 58, Isaías 4, 14, ou melhor, 58, 4. Eu acho que é isso. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Que coisa mais linda, né? Quando a gente se torna filho de Deus, Deus quer cuidar da gente. A gente entrega a nossa vida, a gente entrega o nosso tudo. Ele diz, filho, agora eu vou cuidar de ti. E o texto diz que Deus ele quer cuidar de nós com a herança do pai Jacó. E que herança tinha Jacó? Jacó e Esaú eram irmãos, né? E Jacó tentou enganar o pai para receber a herança. Ele botou uns pelos lá, porque o irmão era peludo, para receber a bênção. Enganou, recebeu a bênção, mas o irmão depois quis matar ele. Então, ele teve que fugir de casa, Jacó, para não ser morto. E o que ele levou de herança? Não levou nada. Ele saiu e no meio do caminho, diz a Bíblia, ele teve que dormir num travesseiro de pedra. E ali ele teve um sonho, ele lutou com Deus. E ele teve que aprender, durante muitos anos, na casa do seu sogro, que ele achou uma esposa e casou com ela. Ele teve que aprender a depender de Deus. Ele não tinha nada. E sabe o que aconteceu? Quando ele começou a depender de Deus, dizer, Senhor, não é pelo meu jeito, não é enganando, não é da minha forma, é sendo fiel a Ti. Então Deus começou a multiplicar o quê? As ovelhas dele. Multiplicava o sogro, mas multiplicava mais as dele. Então ele se tornou um homem muito rico. Jacó se tornou um homem muito rico, mas ele tinha riqueza? Não tinha. Quem é que deu para ele? Deus. E quando Deus vem para a gente e diz, filho, eu também quero ser esse Deus que enriqueceu Jacó, que deu um mantimento para ele, porque Jacó aprendeu a confiar em mim, a conquistar as coisas segundo a minha orientação. Que coisa maravilhosa, né? Deus quer cuidar de nós. Então a gente não precisa estar sofrendo, não precisa realmente, né? A gente não precisa ficar passando dificuldades. Nós não precisamos. Nós podemos ir a Deus e a Senhor. Em tudo que o Senhor me der, eu vou ser fiel a Ti. Eu vou reconhecer o Senhor. E Deus se agrada disso. E Deus tem maravilhas para nós quando nós confiamos nele. Coisa maravilhosa. Bom, mas vamos seguindo. Será que Deus espera algo mais de nós, além dos dízimos? A Bíblia fala em algo mais? A Bíblia diz também. Ela fala, por exemplo, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 29, versículo 14. Mas quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Olha que coisa mais linda.
Então, tudo que a gente devolve para Deus, tudo que a gente dá para Deus, na verdade, a gente está só devolvendo. Ele nos dá e agora eu devolvo para Ele. E a Bíblia fala de algo que é diferente de dízimo. Os dízimos não pertencem a gente. Os dízimos é de Deus. Ele diz, os dízimos são meus. Então, eu vou lá. Tenho 10 reais, R$1, eu devolvo para Deus. Agora, fora isso, Deus diz o seguinte, olha, você pode participar com as tuas ofertas. O que são as ofertas? A oferta, ela não tem discriminado valor, quantidade. A oferta, ela é algo que vem voluntário, de coração. Veja o que a Bíblia diz. Olha só. 2 Coríntios 9, versículo 7 diz assim. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então perceba, isso nós estamos falando no Novo Testamento. Paulo estava falando sobre as ofertas. Ele estava dizendo, olha, cada um que vai ofertar, que vai dar sua oferta na igreja, contribua de acordo com o quê? Com o seu coração. Então eu, pastor, eu não posso estipular a sua oferta. Eu não posso dizer, olha, se você quer ser abençoado, oferte aqui tanto. Isso não é bíblico, isso é pecaminoso. Isso é pecaminoso. Deus diz que nós devemos devolver como o quê? Uma gratidão do nosso coração. Então, se Deus me abençoa, eu alcanço algo que eu havia planejado e Deus me dá saúde, eu digo, Senhor, eu quero agradecer. Como é que eu posso agradecer a Deus? Também posso agradecer com as minhas ofertas. Então, eu posso calcular, ver o quanto que eu gostaria de devolver, de dar para Deus como oferta. E eu pergunto para você, quanto que Deus deu para nós? Quando Ele entregou Jesus na cruz do Calvário, Ele deu tudo que Ele tinha. A oferta de Deus para nós, o Jesus não é dízimo, viu? Jesus não representa o dízimo. Jesus, ele representa uma oferta que veio aqui à Terra para nós. Porque a gente não tinha méritos de receber nada, né? De Deus devolver nada para a gente. Então Deus nos deu uma oferta. Mas como era a oferta de Jesus Cristo? Olha só as características dessa oferta. Primeiro, lá no Antigo Testamento, quando alguém dava uma oferta de um cordeirinho, por exemplo, esse alguém tinha que levar uma ovelhinha, um cordeirinho perfeito, voluntário, como oferta também de gratidão. Salmo 103:1 fala, como um ato de adoração. E sabe, no Antigo Testamento as pessoas tinham, e no Novo Testamento também, uma forma sistemática de ofertar. Uma forma sistemática. O que significa isso? Não ofertar por acaso. Sabe, quando a gente vai na igreja, às vezes, e tem um momento de oferta, que você pode voluntariamente dar a sua oferta, você, de repente, pensa assim, deixa eu ver aqui, o que eu vou dar de oferta? Né? Você não se preparou para ofertar. Você não pensou, não refletiu na gratidão do seu coração. Então, você geralmente dá o que você tem ali. E, às vezes, acontece, né, de você botar... e tem só umas moedinhas e você diz, puxa vida, mas eu podia dar mais para Deus. Né? Mas você não se preparou. Ou, senão, você pega e puxa uma nota muito grande. E você diz, mas eu não podia dar essa oferta. Eu tenho que comprar uma coisa com esse dinheiro. Entende? Por isso, assim como o dízimo, que a gente prepara, que não pertence a nós, a gente recebe lá o nosso salário, digo, Senhor, está aqui a tua parte. A oferta da mesma forma. Eu recebo e digo, Senhor, eu gostaria de ofertar ao Senhor. Quanto é que eu posso ofertar a Ti? O Senhor merece tudo, eu sei, mas eu queria te agradecer. Então você estipula a tua oferta. Não é o pastor, não é o bispo, não é o padre, não é ninguém. Mas a oferta é voluntária. É você e Deus. Entende? Você e Deus. Para onde vão as ofertas, pastor? Olha só que coisa interessante. Como eu disse para vocês, na igreja adventista, vou explicar de novo. As ofertas, elas ficam ao cuidado do tesoureiro local, da igreja local. 70%, 60% das ofertas, elas ficam para a igreja local. E quem administra essas ofertas, esse dinheiro, cada igreja tem um caixa,
né, o seu caixa local. Então, a igreja tem que pagar luz, tem que pagar, né, água, tem que pagar os outros detalhes. Mas as ofertas, geralmente, elas são maiores do que esses valores. Então, o que acontece? O dinheiro que fica na igreja, nas igrejas organizadas, principalmente, ele já entra de forma dividida para os departamentos da igreja. É assim que funciona. Então, tem o caixa administrativo, onde ali se paga tanto, né, de água, de luz, uma porcentagem que automaticamente vai, e o restante é dividido, já previamente votado no ano anterior, para que, ao entrar as ofertas da igreja, cada departamento receba uma porcentagem das ofertas. Nós temos, por exemplo, o departamento infantil da igreja adventista. Então, uma porcentagem da tua oferta que você dá vai para o departamento infantil. Esta oferta possibilita comprar os materiais das criancinhas, possibilita fazer uma decoração na salinha. Quando tem uma semana de oração das crianças, comprar um presente para as crianças, dia da criança, né? E toda vez que um diretor de departamento, porque tem líderes na igreja, né? A igreja tem líderes, e existe uma comissão. Então, quando é necessário comprar algo para a igreja, essa comissão se reúne geralmente uma vez por mês, e ali o líder do departamento diz, né? Se é, por exemplo, o departamento de patrimônio, vai dizer, olha, quebrou o vaso aqui do banheiro. Nós precisamos consertar. Então, hoje eu trouxe aqui para a comissão que nós precisamos, fiz o orçamento de tanto, é tanto. Então, o que acontece? A pessoa vai lá, compra, traz a nota, e todos os departamentos têm que trazer a nota com o CNPJ da igreja, e a tesoureira da igreja, então, repassa, ou a igreja vai lá e compra também, e assim funciona. Há um controle. A outra parte das ofertas, os 40%, também vão para a associação. E o que é feito com o restante dessas ofertas? Você provavelmente já foi na igreja, se você já visitou uma igreja adventista, você já viu que nós temos cursos bíblicos, nós temos folhetos. Há um livro chamado Livro Missionário, que nós damos uma vez por mês, fazemos um multirão, não é? E todos os materiais da igreja, eles são praticamente gratuitos para os irmãos. Por quê? Porque a Associação Sul-Grandense, que faz o planejamento, faz o projeto dos materiais, traz os materiais ou envia os materiais para todas as igrejas. Então, nós temos materiais gratuitos para nós, folhetos, estudos bíblicos, totalmente gratuitos, para que a gente possa evangelizar. Outra coisa interessante, a Novo Tempo também. Você talvez já recebeu algum material da Novo Tempo, um CD, uma revista da Novo Tempo. Todos os materiais são o quê? Gratuitos. Gratuitos. 1%, uma porcentagem do dízimo que você devolve na igreja, vai para a rede Novo Tempo de Comunicação, para manter a TV Novo Tempo. E você pode ver, a TV Novo Tempo não tem propagandas, a TV Novo Tempo não faz, né, marketing de produtos, de lojas, ela se mantém apenas com o quê? Com as doações, os Anjos da Esperança. Mas todo o material produzido lá, ele vem como um material evangelístico. Ele vem de graça para todos nós. É muito interessante, não é? E assim a igreja ela vai expandindo. Para você ter uma ideia, a igreja adventista ela é uma das igrejas que está mais presente ao redor do mundo. Porque nós acreditamos o seguinte, Jesus Cristo disse que o último sinal antes dele voltar seria que o evangelho seria pregado em todo o mundo. O evangelho seria pregado em todo o mundo. Então nós temos que pregar. Essa é a missão da igreja adventista. E quando eu oferto, quando eu devolvo meu dízimo, eu estou ajudando na pregação do evangelho ao redor do mundo. Sabem, queridos, eu tenho 3 colegas que estão hoje servindo a igreja adventista como missionários, uma parte no Oriente Médio, outra parte na Ásia. E eles foram enviados para lá. Você sabe que lá não existe, não é possível em alguns países ter uma organização religiosa. Às vezes é permitido uma igreja, mas é a igreja que o Estado permite. E o Estado, ele controla, ele sabe que está sendo pregado, né? E não se pode administrar uma igreja, não se pode manter uma igreja lá. Então, quando nós ofertamos, enviamos um missionário para lá para pregar sobre Jesus, para um povo que nunca ouviu falar de Jesus, de Deus, da Bíblia. Nós estamos ajudando a que a mensagem seja pregada a todo mundo para que Jesus possa voltar. Você percebe a importância que
tem de nós sermos fiéis a Deus também nas nossas ofertas, é um privilégio para nós. E, seguindo, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Quero encerrar com esse slide aqui. Eu poderia contar muitos testemunhos aqui pessoais de fidelidade, né, de participar. Nem sempre, eu queria dizer para vocês, nem sempre eu conheci a Bíblia, nem sempre eu fui dizimista, nem sempre eu dei a minha oferta na igreja. Não sabia, né? Meu pai, eu me batizei com 8 anos de idade. Meu pai já tinha quase 40 anos quando nós entramos para a igreja. Mas eu posso falar um pouquinho do meu pai, eu acho, porque ele tem a experiência de muito antes, né, de não conhecer a Bíblia durante muito tempo. E durante muito tempo meu pai trabalhou como, se aposentou na prefeitura de Porto Alegre. Ele era assistente administrativo e aos finais de semana ele vendia carros numa feira de carros em Porto Alegre. Carros usados. Ele comprava um carro, vendia, comprava um carro, vendia, né? Mas eu me lembro que, claro, eu não me lembro, eu era criança, né? Mas minha mãe me fala das dificuldades que a gente passava quando era pequenos, quando nós éramos pequenos. A vida era muito simples para a gente. Quando meu pai conheceu a Deus, quando ele começou a seguir os princípios bíblicos e ele tomou a decisão de devolver o dízimo, algo muito interessante, né, começou a acontecer na vida dele. E não é fácil. No primeiro momento, a gente pensa, mas será, Senhor, que realmente não vai fazer falta? Será que não vai faltar? E só perguntar se vocês estão me escutando aí. Sim, tudo certo. O Rogério deu uma travada aqui. Estão escutando? Tudo certo. Uhum. Beleza. Então, quando ele entendeu e ele começou a devolver o dízimo, a ser fiel nas ofertas também, olha, Deus abençoou muito meu pai, porque meu pai aprendeu a ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, a confiar em Deus. Meu pai tinha problema de gastrite, ele vivia com um problema de estômago, né? Porque ele vinha angustiado. Mas quando ele começou a depender mais de Deus, a confiar em Deus, além de ter essa paz interior, ele aprendeu também a administrar melhor os seus recursos. E Deus foi vendo que ele estava propício ao que? A receber mais bens materiais. Perceba, nós não devemos seguir a Deus para receber mais bens materiais. Nós devemos seguir a Deus pelo que ele fez por nós na cruz. Mas é inevitável. Quando a gente é fiel a Deus, Deus ele cuida de nós, ele nos abençoa, ele derrama suas bênçãos. Ele vê que a gente está preparado, né, para administrar os seus bens. E ele foi aprendendo. Meu pai foi um homem, ele morreu ano passado, no final do ano, mas eu aprendi muita coisa com ele. E eu me lembro que todo mês ele comprava uma cesta básica e nós íamos levar para alguma família. Todos os meses a gente ia levar essas cestas básicas e dar um estudo bíblico para aquela família. E assim a gente fez durante todo o tempo que eu morei em casa, né? Depois dos 14 anos eu saí. Mas eu vejo como Deus abençoou meu pai. E eu acho que o Rogério também podia contar histórias aqui, né, do início, quando ele começou a testar, né, a se testar, né, testar a sua fé em Deus. E eu acho que tu viu alguma diferença, né, Rogério? Gostaria de compartilhar algo conosco também? Com certeza, né, pastor? A gente tem coisas que a gente não explica, né? Não sabe explicar, porque Deus ele é maravilhoso, né? Então, à medida que a gente vai crescendo no conhecimento de Deus, na fé, até é bastante comum, algumas pessoas perguntam, né? Se pode ser feito um pacto com Deus, né? Então, existe aí, o pacto em si, ele é bíblico também, né? De fazer um voto, né? De fazer um voto para Deus. E em um momento da minha vida, eu sim, por gratidão a Deus, eu disse, ao invés de eu fazer tipo assim, eu vou dar R$ 50 de oferta, em um momento da minha vida eu tornei isso percentual também, né? Então, e comecei com 1%, né, com 2%, e à medida que tu vai vendo Deus te abençoando, por gratidão, tu vai aumentando. É uma questão, é minha com Deus, né, como o senhor disse, né? A única coisa que Deus estabeleceu é os 10% de dízimo. O restante é 10%, é percentual de gratidão, né? Então, e eu mesmo tenho
não sei como, né, mas Deus tem mantido, né, a realização de um sonho, por exemplo, de ter a minha filha estudando numa escola, no internato, né, que é a nossa escola lá no IACS, e olhando assim, né, aí vai lá para aqueles primeiros versos do estudo de hoje, né, que eu, por mim mesmo, pelas minhas forças, eu não tenho condições, né, de mantê-la no internato hoje, onde ela está, lá no IACS, e no começo do ano a gente queria tanto colocar ela, mas era um passo de fé, né, para a gente conseguir isso. E aí eu lembro que o Felipe Iota, que é um grande amigo meu, que está fazendo teologia, está lá hoje estudando para ser pastor também, está na fase final já também, concluiu o estudo dele. Ele pegou e me disse assim, cara, tu é um servo de Deus, tem dedicado a tua vida para ele, faz um pacto com ele, faz um voto com ele, assim, pode ter certeza para que ele te abençoe e te consiga manter a tua filha lá. E eu disse, não, com certeza, vamos orar a Deus, sim. E ali naquele momento, eu disse, Senhor, é um sonho. Eu sei que é melhor ela estar lá do que estar aqui, né? Lá ela está só totalmente envolvida nas coisas, né, de Deus. Hoje ela está cantando num grupo lá, ela canta no coral, ela faz parte do Grêmio Estudantil, está estudando, sabe? Está super envolvida nas coisas de Deus dentro, lá aprendendo, crescendo. Talvez se estivesse aqui em casa, seria sempre no celular, olhando um Netflix, né? Imagina a pandemia, sempre isolado dentro de casa, né? Mas, e aí eu olhei agora, no dia do pagamento, agora eu olhei assim, faltam só 2 parcelas, de um ano inteiro para pagar, né? E aí eu disse assim, pô, mas como que foi isso? Eu tive um período super complicado da pandemia, onde meu salário foi reduzido em 25% nos 2 primeiros meses da pandemia, foi terrível. E em nenhum momento eu atrasei, nunca faltou, sabe? E aí eu olho para trás, tá, mas como que está acontecendo? Bom, a gente só aceita, né? Deus está mantendo, Deus está nos sustentando. Então eu sou muito grato a Deus, porque Ele nos dá as bênçãos, né? À medida que a gente realmente vai confiando, entregando a nossa vida nas mãos dele. For olhar para trás, hoje eu tenho uma casa, né? A gente tem o meu carrinho, né? Tenho a minha família, tá todo mundo bem, tá saudável, sabe? Então isso tudo é motivo de gratidão. E Deus, ele é maravilhoso, assim, quando a gente é fiel a ele, ele se mantém fiel a nós sempre, sempre. Amém. Que lindo esse teu testemunho, Rogério. Deus seja louvado. Então, o estudo de hoje deixa para você que está aí, para mim, um convite de Deus, não do pastor Paulo. Se você não quiser participar desse plano de Deus, não é o pastor, não é a nenhum líder da igreja que você vai ter que falar. É com Deus, é diretamente com Deus. É Ele quem faz esse convite. E por isso que a Bíblia diz, provai-me nisso. Deus conhece a nossa fé, Ele conhece a maturidade da nossa fé. E então você pode dizer, Senhor, eu vou fazer uma prova contigo. Esse mês eu quero testemunhar, eu quero ver se realmente é isso que o Senhor tem para mim. E faça, experimente, né? Experimente. Dê a oportunidade de Deus mostrar para você o que talvez você esteja perdendo. Porque, como eu disse, o dinheiro é a raiz de todos os males. E quando nós esquecemos que Deus é quem é o nosso mantenedor, que quer cuidar de nós, a gente se perde. A gente se perde no meio de tudo isso. Mas quando a gente divide com Deus isso, essa responsabilidade, a gente pode contar com Ele, a gente pode pedir ajuda dele no momento difícil, a gente pode ver os milagres de Deus acontecendo, os milagres que Ele promete para aqueles que desejam ser fiéis a Ele. Que você possa fazer isso no teu planejamento. De repente, daqui para frente, você vai pensar, como que eu vou fazer isso? Você vai calcular, fazer seus cálculos aí para descobrir qual que é o seu dízimo. Né? Você não sabe qual que é o meu dízimo. Né? Quanto que eu gostaria de agradecer a Deus? Porque aqui em casa todo mundo está saudável, passou pandemia, não gastei nada com remédios, né? Não gastei nada com doenças. Puxa, meu Deus, que bênção! Eu quero te agradecer, quero dar uma oferta de coração. Que coisa maravilhosa, né? Coisa linda. Está desligado o teu áudio. Isso, deu, agora desligou. Mas citou um detalhe ali, né, interessante, porque minha filha ela veio para casa nas férias de inverno, agora em julho, né? E depois a gente descobriu que ela estava com Covid.
porque ela ficou sem olfato e paladar quando ela veio para casa, e antes de retornar para o internato, a gente fez o exame sorológico de sangue e confirmou que ela estava. E nós, né, louvamos a Deus, porque nós três, né, que eu, minha esposa e minha pequena, simplesmente não passamos por nada. Se nós tivemos ou não, a gente não sabe, né? Mas louvamos a Deus porque a gente passou por isso e ninguém aqui foi afetado em nada. Que legal. Que bênção, gente. Amém. Que nós possamos participar. Qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, perguntem, né, detalhes. Aqui que a gente não tem muito tempo, né? Mas, por exemplo, na igreja, a gente faz sistematicamente a apresentação de como está a igreja financeiramente. Né? É uma igreja muito transparente, muito transparente. Todos, não sei se eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho, mas todas as pessoas que, por exemplo, são dizimistas na igreja adventista, eu acho que eu não vou ter meu envelope, não está aqui, mas dentro, quando você devolve seu dízimo na igreja adventista, você recebe o mesmo envelope e dentro deste envelope você recebe o seu recibo, que você pode acompanhar todas as suas doações. Se por algum dia você quiser ir na tesoureira, perguntar algo, então não existe o risco de você devolver o seu dízimo e não ser computado esse dízimo, porque você tem o comprovante. Se vier algo errado ali, você pode apresentar, opa, não foi isso que eu devolvi. Né? Então, é muito legal. Pode falar. Então, já fica uma pergunta aqui, né? Talvez uma curiosidade, né, para todos, mas então quer dizer que o pastor também dizima? Com certeza, Rogério, porque o pastor também o quê? O pastor também recebe, né? Exato. O nosso dízimo é o dízimo dos dízimos. Exatamente. Olha só, é uma honra. Né? É uma honra. E eu me sinto muito contente, como eu disse para vocês, né, por poder viver do Evangelho. Eu sei que a gente tem uma ideia, como a gente falou aqui, muito errada dessa questão, né, de igrejas, dízimos, porque realmente é muito triste a gente ver as pessoas mercadejando com a palavra de Deus. Mas eu fico muito contente porque Deus é o nosso mantenedor. E se alguém pode falar sobre isso, sou eu, porque eu também sou participante. Tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço. Só que tem um detalhe, Rogério. Você vai dar o encerramento, vai fazer a oração e eu tenho um recado depois da oração. Tá então, bom. Não sai daí. Contigo, Rogério. Tá bom, vamos fechar aqui então. Eu quero fechar com um versículo bíblico, tá, para nós nessa noite aqui. É o meu versículo preferido, né? Tem vários, na verdade, mas esse aqui é um super importante, que está lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a nossa vida, quem deve reger, quem deve estar em primeiro lugar acima de qualquer coisa, é Ele, é Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe também, mais uma vez, e vamos fechar os nossos olhos para orar, então. Depois o senhor dá o recado, né, pastor? Depois da oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais um estudo. O nosso penúltimo estudo dessa série. Na próxima semana estaremos fechando, completando uma série de estudos da Tua Palavra. Claro que a gente sabe que isso não acaba com este estudo. A Tua Palavra ela é um poço sem fundo de conhecimento e nós precisamos estar diariamente buscando saber mais e mais da Tua vontade para as nossas vidas. Mas tem sido tão bom estar com essas pessoas, esses amigos aqui, a gente compartilhar somente a Tua Palavra, nada daquilo que são palavras meramente humanas, mas sim a Tua vontade, Pai. Por isso, obrigado por isso. E que Teu Santo Espírito continue nos dando entendimento da Tua Palavra. Nos dá um excelente final de semana na Tua companhia. É o que te pedimos por Jesus. Amém.